quase 13 milhões de brasileiros procurando emprego e não encontravam. O índice Bovespa, né, já entrando no mercado financeiro, as ações, as principais ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, em 19 de fevereiro estava 116 mil pontos. Tá certo? Então, praticamente um mês antes da pandemia ficar mais séria aqui no Brasil. E vocês vão ver depois como isso mudou radicalmente. A inflação, a previsão da inflação, né, que é o aumento dos preços, né, tem várias formas de mensurar isso. Uma forma é o IPCA, que é um indicador bem utilizado por instituições. Então, o Ministério da Economia dava a previsão para 2020, isso antes da pandemia, que o Brasil tem uma inflação de 3,58% ao ano. Isso dentro de uma margem, né, de limites inferior e superior. Previsão da Selic. A Selic, de forma bem simplificada, é a taxa básica da economia. Então, ela regula vários contratos, né, e de alguma forma, ela traz impactos na taxa de juros, né, do comércio em si. Tem vários papéis que são negociados no entorno da Selic. Então, a projeção do Boletim Focus, que é um conjunto de analistas do mercado financeiro, economistas, que sistematicamente oferece sua opinião, isso é, digamos assim, concatenado nesse Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Então, a previsão da Selic para 2020, isso antes da pandemia, 4,5% ao ano, que já seria a menor taxa da nossa história quanto nação. Previsão para o câmbio, né? O câmbio, né, que é a relação do dólar com o real. Então, a previsão, também pelo Boletim Focus, $1 ao final de 2020 seria equivalente a R$ 4,05. Vocês já podem ver. Mudou um pouquinho, né, professor? Isso aí. Acompanhando que está bem diferente agora. Mudou. Dívida pública. Dívida pública é o quanto o governo, né, não só o federal, tem várias formas de mensurar isso, mas o governo em si deve, né, para os credores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim. Então, isso se mede normalmente, não só pelo volume, na casa de trilhões, mas como proporção do PIB, a dívida sobre PIB. Antes da pandemia, a previsão feita pelo Ministério da Economia colocava uma projeção de dívida PIB de 77,9%, né, que já era o maior índice, pelo menos estaria entre os maiores índices da história brasileira, quiçá o maior. Tem que ver os números antes da governo Fernando Henrique, antes como é que estava isso aí. Mas eu creio que já seria a maior da história brasileira e isso piorou ainda mais. Previsão do déficit público. O que é o déficit público? É tudo que o governo arrecada, tá certo? Com tributos, com as operações de suas empresas, vendas de ativos, enfim, tudo que ele arrecada, menos tudo que ele gasta, né? Gasta com universidade, salários, investimentos, custeio, né? É o déficit público. Déficit público projetado, isso já vem desde 2014, 15, apresentando um déficit público, ou seja, a gente não consegue fechar a conta, a gente tem que pedir emprestado para poder fechar a conta. A nossa projeção é ter um déficit em 2020, isso antes da pandemia, ao final de 2020, de 118,9 bilhões de reais. Esse era o nosso rombo aí no caixa do governo, em 2020. Tá certo? E depois da pandemia, vocês vão ver que deu uma projeção bem pior que isso. E já seria a maior da história, né, nossa, então a segunda pior da nossa história enquanto nação. Indo para o último indicador, que a gente pode discutir outros, a balança comercial, que é a relação de tudo que a gente exporta, ou seja, o que as empresas brasileiras vendem para fora do Brasil e o que a gente compra do estrangeiro. Então, é chamado balança comercial. Então, a projeção realizada também pelo Boletim Focus do Banco Central antes da pandemia projetava aí um resultado positivo, ou seja, mais exportação do que importação, na ordem de 37,4 bilhões de dólares americanos. E isso mudou com a pandemia também. Então, só para vocês terem uma ideia, né, geral dos principais indicadores macroeconômicos, tem alguns outros que a gente pode colocar também, do que era antes. E depois eu vou voltar, né, eu espero, mostrando como ficou e quais são as projeções após a pandemia, para vocês terem a noção do impacto de fato da pandemia, que é o objeto central do nosso debate de hoje. Passa a palavra. Pronto, puxando um gancho aqui dos indicadores
indicadores que você estava falando, professor, queria perguntar para o Sino, que é muito dessa área de investimentos, né? Como estavam os acionistas em relação ao Brasil? Como eles estavam vendo o Brasil? Qual era a posição deles? Carol, pode se sentir à vontade para falar também, comentar o que o Abraão e o Sino estão falando aqui, tá certo? Eu vou esperar o Sino falar e depois eu falo alguma coisa. Show de bola. Um pouquinho dessa pandemia, né? A Bolsa de Valores ela já estava, o pico histórico dela chegou a bater ali 119 mil pontos. Né? O professor falou aí no exato momento, acho que foi 116, né? A dia 20 de fevereiro, mas ela chegou a bater até 119, né? E aí, depois dessa pandemia, né? E foi algo assim, historicamente, a queda mais rápida histórica, né? Em 2 semanas, aí, em uma semana, a Bolsa saiu desse valor até chegar ali seus 60 mil pontos, né? Então caiu em média 60, 50 e poucos por cento, né? Então todo mundo antes estava com aquele sentimento de que, rapaz, o Brasil agora vai para frente, o Brasil vai explodir, né? E a expectativa, né? E bolsa é muito criada por expectativa, né? Na verdade, uma economia como um todo, ela é muito de expectativa, né? Então, que as pessoas esperam para o futuro. Se as pessoas têm uma boa expectativa para o futuro, elas vão investir mais, elas vão consumir mais, elas vão vão gastar mais de maneira geral, né? Independente se é investimento, consumo, ou então em bens, né? E a expectativa futura desse período para frente era fantástica, né? Então, os valuations, os valores das ações das empresas estavam todos nas suas máximas históricas, todos esticados, né? Projetando 30 vezes lucro, 50 vezes lucro, a maioria das ações. O PI, né, que é o preço sobre lucro da bolsa, historicamente estava também numa das suas máximas históricas. Então, todo mundo com a expectativa de que agora o Brasil ia para frente e ia crescer muito rápido, porque estava com a demanda reprimida já vinha de um período de recessão, e a tendência era que agora o novo ciclo de alta começasse a subir, né, e a bolsa sempre fica para frente, né, para frente, né, o valuation são os fluxos futuros trazidos ao valor presente, né. Então, de maneira geral, a expectativa era que o Brasil ia decolar. Mas a gente viu, né, e aí, dando alguns spoilers aí de indicadores do Abraão, a gente viu que não foi bem assim, né? Com essa chegada da pandemia, com esse isolamento social, o consumo, as empresas, tudo parou, né? Então toda a cadeia de suprimento ficou parada, houve realmente essa pandemia, esse lockdown que teve que acontecer, todo mundo parou de consumir, todo mundo parou de produzir, todo mundo parou, muita gente perdeu o emprego, né? Então toda aquela expectativa de um crescimento absurdo que viria daquele momento em diante foi frustrada, né? E frustrada de uma maneira muito, muito rigorosa, né? E aí acho que a Carol podia até falar, né? Carolina, né? Podia até falar bem melhor do que eu essa questão do comportamento. Porque, assim, se a gente olha para o momento, o vale da pandemia ali, onde você tinha uma bolsa a 60 pontos, a 60 mil pontos, quando você fazia um indicador de valuation que a gente usa muito, é o book value, né? Quando você fazia o valor patrimonial das empresas, que é basicamente de uma maneira bem simples. Quantas empresas tinha de patrimônio? Por exemplo, eu sou uma empresa, eu tenho um caixa, eu tenho um terreno, eu tenho uma máquina, juntando tudo isso, supondo que eu tenho R$1.000, e você dividia pelo valor das ações, era como se fosse assim, é como se eu vendesse todas as minhas ações, eu ia ganhar mais do que o valor da empresa tinha em bolsa. E aí a gente via uma irracionalidade, né? Antes da pandemia tinha um target muito esticado, né? Um preço-lucro ali, uma expectativa muito grande de retorno futuro, e bem no momento da pandemia, nesse vale histórico, tinha assim não, agora vai acabar, eu vou, assim, Segunda Guerra, ninguém consome mais, ninguém sabe qual empresa sobrevive, então não sei o que mais é valor, né? Então foi um momento bem, bem complicado, e aí quem tinha dinheiro para aportar nesse momento, pelo menos eu tenho clientes, amigos meus, né, amigos próximos, os caras estão assim, 70% nos últimos 4 meses. É um negócio assim absurdo. Uma pessoa que investiu ali no momento da pandemia, né? E assim, não tinha garantia de nada, né? Podia ter perdido tudo, né? As expectativas
entre aspas, loucas, né? Podia tá certa e ter estourado a Guerra Fria aí entre Estados Unidos e China, né? Essa nova Guerra Fria aí, podia ter, enfim, podia ter acontecido tanta coisa, né? E aí, nesses momentos de mercado é que a gente vê, né? A euforia completa ali e o desespero completo aí, que eu acho que a Carol pode falar muito melhor do que eu. Gente, pegando o gancho do que o professor Abraão e o Alcino falaram, eu tinha, assim, eu acho que eu tinha uma visão um pouco mais cautelosa sobre o que seria o futuro brasileiro, da economia brasileira, assim. O Brasil estava numa recessão séria, 2015, 2016, mas ele apresentou uma recuperação muito lenta em 2017, 2019. Então, assim, a projeção do governo para 2020, na minha opinião, foi um pouco irracional. Eu acharia bem difícil, mesmo em situações normais, o Brasil crescer essa taxa que eles haviam proposto. Então, assim, a gente já vinha de um período recessivo, uma recuperação muito lenta, e aí a gente se deparou com a pandemia, levando a uma nova crise, uma crise com bases totalmente diferentes do que qualquer outro país já vivenciou, porque ela é uma crise de saúde pública, ela não é uma crise gerada no mercado financeiro, por exemplo, como foi a crise de 2008. Então, qualquer solução para essa crise, ela vai para além da macroeconomia convencional, assim. Não vou dizer que existe uma vertente, porque eu acho que tem que restringir, porque eu acho que tem que gastar mais. Eu acho que esse momento vai muito além desse discurso convencional, sabe? Eu acho que a gente realmente precisa de um novo plano a ser traçado para fazer isso. Assim. E aí, falando um pouco do que o Alcino falou, é engraçado, porque eu estava falando isso há poucos dias, assim. O mercado financeiro ele é muito um termômetro da economia, assim. Ele, às vezes, ele está de boa e às vezes ele se desespera rapidamente, assim. Acho que lembro quando teve o downbreak na bolsa e aí tipo, o vírus já estava tendo contágio, mas do nada a bolsa parou várias vezes e o vírus já estava em contágio, mas como assim, gente? Já estava um contágio aí em todo canto e a bolsa só parou agora, como é que funciona isso, assim? E aí um pouco do que o Alcino falou é que investidor funciona muito sobre efeito manada, isso é uma coisa que a gente fala muito da economia comportamental, tipo, tá todo mundo vendendo, tá todo mundo desesperado, todo mundo corre e vende, ou tá todo mundo comprando, todo mundo compra e vende. Essa compra desesperada também é muito perigosa, porque às vezes leva a gerar ativos podres, como aconteceu na crise de 2008, porque um ativo, quando eu chamo de ativo podre, não é que ele nasceu podre por sua essência, assim, acho que o Alcino vai saber explicar melhor do que eu para vocês o que é um ativo podre. Mas ele é gerado pela essa euforia dentro do mercado financeiro. Então, assim, realmente é tudo muito complexo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um longo caminho a discutir hoje aí, mas de antemão, assim, era uma coisa que eu queria falar, assim, o meu cenário para a economia já era muito otimista, e agora realmente ele ficou pior, assim. Depois que a gente falar do depois, aí eu comento um pouco. Essa questão do ativo podre é interessante, cara, porque realmente existem influenciadores, isso é muito falado, né, principalmente nesse mundo de hoje de redes sociais, onde, rapaz, é muito fácil dar preço para tudo, mas valor para nada. Né? Então, assim, nesse mundo de rede social hoje, onde a gente teve um presidente eleito, querendo ou não, pelas redes sociais, tanto aqui como nos Estados Unidos, né, a gente vê que o poder das redes sociais é muito grande. Então, às vezes, uma opinião de alguém, falado para alguém que não entende daquilo, simplesmente viraliza e gera isso que você falou, de efeito manada. Por exemplo, um exemplo muito claro, Bolsonaro estava com uns índices e aí não fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, tá? Mas ele estava com um índice de aprovação de que ele ia ser eleito no momento da eleição. E aí, o que foi muito falado? Rapaz, as armas, ele quer armas, não sei o que, as armas vão explodir. Uma ação que ela valorizava 50% em um dia,
era aquela Taurus Armas, que ela até mudou o ticket dela depois, né, que agora é TASA3, né, o 4. Aí essa ação, ela subia 50% um dia, no outro dia subia mais 50%, no outro dia subia mais 50%, e você ficava tipo assim, rapaz, empresa totalmente endividada, crescimento de receita terrível, mal faladíssimo no mercado, o mercado dela super restrito aqui. Aí você está falando assim, rapaz, por que essa empresa está tendo mais valor agora, se não faz sentido? Né? Se ela não tem agregado mais valor, se ela não tem agregado de fundamento. E aí era justamente por isso. Todo mundo falando, o faturamento dela vai crescer muito agora, porque o Bolsonaro vai poder permitir agora as armas e etc. E tal. E isso era apenas um efeito manada que de um dia para o outro aconteceu um rally e ela perdeu 60% do valor dela. Ela estava ali nos seus R$2, chegou a bater tipo 19, assim, de 2 para 19 são quantos por cento, né? Sei lá, 60, 600, 700, não sei quantos por cento. Né? Então, ela fez esse crescimento e depois falou tudo de uma vez, de novo, e voltou para o preço que estava antes. Então, assim, isso é algo de extrema importância no mercado financeiro hoje, a educação, né? Pessoas como o Abraão, que dão aula de economia, que fazem esse tipo de evento aqui, são pessoas fundamentais para que as pessoas, quando tomam essa decisão, pessoas como a Carol também, que fala sobre economia comportamental, são pessoas extremamente essenciais para que a gente possa tomar nossa decisão de investimento de uma maneira entendendo o porquê a gente está investindo e qual é o sentido daquilo. Em vez de a gente só falar, o primo rico, né, falou para investir em Sinqia, vai lá e a pessoa investe. E não sabe nem o que é a Sinqia vende, não sabe nem qual é o resultado dela, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo, enfim, né, então acho que é muito disso. Alcino, só acrescentando o que tu falou, eu acho que isso que tu acabou de falar cai muito dentro um pouco de economia comportamental, assim, porque em algumas vertentes da economia acredita-se que as pessoas, os investidores, têm expectativas racionais, né? Que você consegue ter acesso a toda e qualquer informação que existe no mundo e que a partir de toda essa gama de informação que você tem acesso, você consegue tomar suas melhores decisões de consumo e investimento. E dentro da economia comportamental, a gente já fala, não é bem assim, as pessoas têm uma racionalidade muito limitada. A gente toma decisão de consumo e de investimento muito baseado na experiência, no comportamento de uma pessoa próxima, ou numa fala de um presidente, mesmo que de forma emocional, a gente toma atitudes de consumo e investimento muito baseado nisso. E não só como se a gente tivesse acesso a toda e qualquer informação. E eu acho que isso que tu falou exatamente da empresa das armas é exatamente isso. Assim, as pessoas não tinham conhecimento de receita, de, enfim, de projeção de lucros e tal, e investiram mesmo sem conhecer. Eu acho que o Adriano quer falar. Fala aí, mano. Eu ia só, caso vocês já tenham terminado aí, né? Tem algumas pessoas que têm algumas perguntas aqui, e aí eu ia só repassar essa pergunta para vocês falarem um pouco sobre. Então, a primeira pergunta é do Samuel. Ele perguntou por que essa expectativa toda de o Brasil decolar, né? Porque com esses indicadores que a gente tinha antes da pandemia, por que tinha toda essa expectativa? Acho que o professor Abraão pode falar melhor. Vamos lá. Porque a gente estava vindo da nossa pior crise econômica, né, dos últimos tempos, enquanto nação. Eu tenho os números também, eu poderia até projetar aqui, mas para não ficar... A gente vinha de 2015 e 2016, de 2 anos com queda do PIB de mais de 3%, juntando os dois aí, 7,5%, 8%. Nós nunca havíamos tido isso enquanto nação. Lá no governo Figueiredo, lá na década de 80, tivemos uma queda de 4,25%, mas depois recuperamos um pouquinho. E no primeiro ano do Collor, lá em 90, também tivemos 4,35%. Mais 2 anos seguidos, né, que foi o começo do governo Dilma II, de mais de 3% de queda sequencial nós nunca tivemos. Né? E aí, 2017, voltamos um pouquinho, mas de 2017 até então, nós estávamos meio que no 0 a 0 ou com crescimento muito pequeno. E aí esperava-se que este ano não fosse a grande retomada, mas comparativamente aos anos anteriores, uma projeção de 2,4% fosse, digamos assim, o começo de uma retomada mais forte. E aí as expectativas foram lá em cima e isso foi refletido também no índice da Bovespa, do Ibovespa, como foi falado. Então, a resposta mais racional
que eu poderia dar é porque essa expectativa toda, porque a gente estava vindo no pior momento da história. Meio que a gente tinha atingido o fundo do poço, então é daqui para frente. Só que, infelizmente, com a pandemia, vou mostrar para vocês que a gente cavou um pouquinho mais o poço ainda. Vamos cavar. Tá bom. E aí, respondendo também? Pode falar, Carol. Não, pode falar assim, tranquilo. Eu falo. Essa questão que o Abraão falou é muito importante, porque, principalmente no mercado financeiro, quando você vai para análise ali, analistas mesmo de valores imobiliários, geralmente eles avaliam um indicador, fazem uma análise que é chamada de análise do ponto. Essa análise do ponto, basicamente, ela quebra um indicador que é o ROI. O ROI, ele é o retorno sobre o investimento. Tá? Então, basicamente, é o quê? Você pega quanto a empresa dá de lucro, e aí quanto de patrimônio líquido ali, como no equity, né, patrimônio do acionista foi investido naquela empresa, e aí você faz uma razão sobre isso, você tem um percentual de ROI, né, que é um percentual de retorno sobre o patrimônio, né, retorno sobre o investimento. E aí, os 3 indicadores mais utilizados nesse tipo de análise são 3. Na verdade, dentro desse ROI, você pode quebrar ele em várias coisas para compor isso. E os 3 mais utilizados para quebrar é o giro do ativo, então, assim, é meio que a alavancagem operacional, quanto eu consigo gerar com a minha operação, com as minhas máquinas de retorno, a alavancagem, né, então, quanto eu tenho de dívida relativa ao meu patrimônio, né, e aí ainda tem um terceiro, mas os mais importantes são esses 2 para esse momento econômico que a gente tem agora. Com a queda da taxa de juros, querendo ou não, a nossa alavancagem já fica mais barata, o que joga o nosso retorno do patrimônio para cima. Outra coisa que a expectativa, que era exatamente o que o Adriano estava falando, que é essa alavancagem operacional, como a gente estava num momento de depressão muito grande, a gente tinha como é que eu posso dizer, uma ociosidade muito grande das indústrias, uma demanda reprimida muito grande na população. Então, esses 2 fatores, principalmente, eles estavam, com a queda da taxa de juros, reduzindo a alavancagem, e com a possibilidade de um crescimento do mercado, e você tendo muita margem operacional, você conseguiria facilmente ter um ROI maior. E aí, isso elevou muito a expectativa do pessoal. A queda da taxa de juros, principalmente, e essa ociosidade do mercado. E o outro indicador é basicamente margem, né? Margem líquida ali. São 3 modelos de negócio, né? Mas os mais importantes para analisar nesse momento de mercado são esses 2. Só complementando um pouco o que o professor Abraão e o Ossino falaram, acho que uma coisa muito importante também para essa formação de expectativa de que o Brasil ia alavancar nos próximos anos foi a eleição do atual presidente também, com a expectativa de que ele direcionasse a política econômica para a contenção de dívida, privatizações e tudo. Então, isso acaba, esse tipo de política econômica mais restritiva em um cenário de dívida pública muito alto, que era o que a gente estava vivenciando, acaba levando principalmente o mercado, eu vou falar o mercado porque a gente acaba falando dessa forma, assim, de forma acadêmica, assim. Acaba levando o mercado a formar essas expectativas mais otimistas, assim. Então, acho que é muito difícil você não falar de economia e não falar de política, né? Uma coisa vai puxando a outra, já que o direcionamento da política econômica, da gestão, tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que isso é um fato importante. Né? Sim, com certeza. Eu ia já entrar um pouquinho em economia comportamental, que eu acho muito massa, só que fizeram uma pergunta muito interessante aqui, que é até uma dúvida minha também. Que era para vocês explicarem de forma sucinta qual a relação da Ibovespa com o valor do dólar. Aí ele perguntou em seguida, a valorização das ações da Ibovespa significa uma desvalorização do dólar? Quer responder, professor Abraão? Vamos lá, desvalorização da Bovespa, do Ibovespa tem a ver com o aumento do dólar, isso foi a pergunta? Foi, perguntou se a falar, valorização das ações na Ibovespa significa uma desvalorização do dólar. Qual é a relação que tem? Sim, tem algum tipo de relação, mas não é causa e efeito.
né? Porque o que a gente pode ver é o seguinte. Vamos lá, vamos pensar no mercado. Estou tentando ser didático, simplificando para algumas pessoas que não entendem do assunto, né? Ou estão iniciando. No mercado, se tiver muita banana, o preço da banana tende a subir ou descer? Se tiver muita banana, muita oferta, tende a descer. Pouca oferta de banana, os vendedores valorizam mais seu produto, tende a aumentar o preço. A mesma coisa pode ser considerado com algumas adaptações para o dólar. O dólar é uma commodity. Então, quando a gente tem muita entrada de dólares no Brasil para investir em empresas brasileiras, ou seja, isso de alguma forma é refletido no Ibovespa, né, a valorização das empresas, a atração de investimentos, enfim, você pode entender que um investimento maior no Ibovespa pode levar a uma baixa no dólar, tá certo? Isso em linhas gerais. E o contrário também é a mesma coisa. Quando há uma redução do Ibovespa, parte desse investimento de ativos estrangeiros, ou seja, de investidores estrangeiros em dólar, ou seja, há uma fuga de dólar, então o dólar, aquele ativo, aquele bem, fica mais escasso na economia, circula menos dólar na economia, então ele fica mais apreciado, fica mais caro. Né? Foi isso que a gente pôde evidenciar nesse movimento de alta e queda de Bovespa, e, por consequência, né, mantendo uma relação de expectativa de baixo de dólar e agora um crescimento do dólar, que é o que eu vou falar que aconteceu com a pandemia. Né? Então, dá para se guardar. Essa é a ideia, tentando explicar de forma mais didática, mas tem vários outros aspectos. Aí, só para colocar todo mundo na mesma linha, né? O Ibovespa, ele basicamente são as ações, tá? O índice Ibovespa são basicamente as 66, vai mudando ali mais ou menos, mais de 60 a 70 ações mais negociadas, de maior volume de negociação na Bolsa, tá? Então, assim, como o professor Abraão falou, não é uma relação causa e efeito, tá? A gente pode dizer, na verdade, até que depende muito da empresa, porque, por exemplo, quando um dólar sobe, tem muitas empresas que tem aqui no Brasil, que são negociadas em bolsa, que tem o seu faturamento dolarizado. Então, se o dólar sobe, essas ações das empresas têm uma tendência a subir junto. Exemplo disso, empresas exportadoras, como os frigoríficos, agora, como empresas de commodities, como Suzano, Klabin, que são de papel e outras coisas. Então, assim, empresas exportadoras, em geral, quando o dólar sobe, elas têm essa tendência de subir junto com o dólar. E aí é aquela relação. Rapaz, o Ibovespa sobe quando o dólar cai quando o Ibovespa sobe? Não necessariamente, né? Mas na cesta de bolsas, na cesta de empresas dentro do Ibovespa hoje, essa correlação é mais real, porque tem menos empresas exportadoras, né? Embora a gente tenha uma grande quantidade de empresas na Bolsa, que são de matérias-primas, né, de commodities, que são agrícolas, que são Petrobras, Braskem, Vale, né, que são exportadores de minério, etc. E o Brasil também é um país muito de matéria-prima, né, e, enfim, né, até poderia entrar em assuntos ricardianos, que é um negócio, uma economia ricardiana, né, que diz assim, basicamente, empresas, países subdesenvolvidos vão se desenvolver nesse determinado segmento, enquanto países mais desenvolvidos vão evoluir em segmentos mais diferenciados, como tecnologia, etc. Né? Mas aí não vamos entrar nesse assunto, porque senão é um curso de 6 meses. E aí, basicamente, é isso. Mas o que aconteceu nesse curto período agora, de uma saída muito grande de dólar? A questão não foi diretamente com as empresas no Brasil. A questão foi mais com o Brasil. Porque, assim, houve, né, e aí a balança comercial, as contas nacionais e internacionais, né, tem 3 principais contas. E aí a balança comercial, conta corrente e outra conta que eu não estou lembrando o nome, que é alguma coisa, conta alguma coisa. Enfim, que é a última. Essa última conta. E aí, uma dessas contas são contas financeiras. Então, assim, os investidores internacionais, juntando esse ano inteiro, saiu cerca de 69 bilhões em volume de moedas, em volume de dólares, saíram da Bolsa esse ano, desde o apanhado de janeiro até agora. Então, assim, esses 69 bilhões, eles contribuíram para que essas ações que eles investiam
já que eles estavam vendendo no mercado, caíram, né, o Ibovespa caiu, e já que esse dinheiro estava saindo para o exterior, o dólar subiu. Entende? Então, assim, existe uma determinada correlação por conta dessa saída e dessa entrada, mas ela não é única e ela não pode ser definida como apenas uma causa e efeito apenas, né? Porque tem a balança comercial, tem as exportações, mais menos importações, etc. Tem transações diretas, né? Então, assim, supondo, meu pai mora nos Estados Unidos, ele me manda dinheiro, isso entra na conta, né? Manda dinheiro aqui para o Brasil, isso entra na conta. Então, assim, não pode dizer que é uma correlação exata. Existe uma relação, mas não causa e efeito, como o nosso professor Abraão falou. Muito bom, muito bom. E aí, como última pergunta aqui, que falaram sobre esse tema que a gente estava falando, né? O Roberto Pimentel aqui, ele perguntou, com essa entrada massiva de novos investidores durante a crise, muito provavelmente com pouca experiência, como vocês enxergam a possibilidade de uma bolha estar sendo criada, né? Vem sendo muito falado sobre essa bolha. Visto que a bolsa está quase batendo 100 mil pontos, mas a economia ainda está voltando muito lentamente. Vou falar agora. Tá. Pode falar, Alcino. Tá. Cara, muito tem se falado. Quem foi que fez a pergunta? Roberto Pimentel. Pronto. Roberto, muito tem se falado hoje realmente disso, né? E aí a questão é, quem tem essa resposta? Ninguém tem. Porque no final das contas, a Carol deve saber isso mais que ninguém. Cara, a bolsa, o mercado financeiro, ele é muito de expectativa, mas ele, no final das contas, ele é alguém comprando algo, alguém vendendo algo. E aí, o que muito tem se falado agora é sobre o fear of missing out, que é basicamente o quê? É o medo de ficar de fora. Então, esse efeito manada que a Carol falou é o que se tem muito falado. Porque, assim, a gente tem alguma certeza de que o Brasil vai dar certo? Não se tem. Né? E ainda mais, e aí eu confesso, hoje, uns 30 minutos mais ou menos da gente entrar aqui, eu fui dar umas olhadas ali nas contas públicas e etc. E me veio um medo, porque assim, o professor Abraão, ele trouxe esses dados aí, ele pode apresentar para a gente, e assim, o percentual dívida PIB ali saiu de 70% para 96%. Então assim, imagina, 96% do nosso PIB hoje está comprometido com dívida. Nosso déficit foi ali, eu acho que para 300 bilhões. Caiu assim, é um pico, é um vale absurdo, né? O professor Abraão pode trazer todos esses números exatos aí. Eu mandei também para o Adriano um link aí que tem vários relatórios, tanto do Tesouro Nacional como do Bacen, que vão trazer isso. Então, assim, o quanto da expectativa futura é real, a gente não sabe. Mas, de uma maneira assim, porque aí eu trouxe o lado do porquê não faria sentido, né? Porque a Bolsa estaria criando essa bolha. Agora vamos olhar pelo outro lado, né? Por que faria sentido? Quando a gente vai fazer um valuation, e fazendo um valuation de fluxo de caixa descontado, tá? Que é basicamente você faz o quê? Rapaz, você vai pegar todas as linhas ali de uma DRE, de um DFC, de um balanço patrimonial, e você vai projetar isso para frente. E aí vamos supor que você projeta isso numa visão otimista para o futuro. Quando você projeta isso, e você zera, por exemplo, um lucro, zera, por exemplo, um faturamento de 1, 3, 2, 6 meses, dentro de se você projetar de 20 anos, 6 meses não vai fazer tanta diferença. Se você projetar de 50 anos, e aí a gente encontra um valor, geralmente a gente projeta de 5 até 15 anos ali, no máximo, com essas premissas, e aí a gente calcula um valor perpétuo. Eu acho que 15 até já é muito esticado, geralmente eu particularmente só fiz valuation até 10 anos para frente. Então, e depois a gente projeta um valor perpétuo. E aí quando você coloca na conta, rapaz, o que é que vale mais para uma empresa? A perpetuidade futura, os lucros futuros que ela vai ter, ou 6 meses de faturamento agora imediatos? A perpetuidade, ela percentualmente vai ser muito mais relevante. Mas assim, até quanto dessa perpetuidade, até que premissas você usou para poder projetar isso para frente, de crescimento, de o Brasil dar certo, de a taxa de juros continuar baixa, enfim, N premissas, que assim, a planilha de Excel, meu amigo, o Python, enfim, o que você for usar para projetar, ela vai caber tudo. Então, se eu botar aqui que eu estou ganhando 100 mil por mês
e eu projeto que daqui a 2 anos eu estou ganhando o PIB do Brasil, a planilha vai calcular para mim. Mas se isso vai ser real, já eu não posso dizer. Entende? Então, assim, acho que e aí é um trabalho muito legal que eu acredito que o professor Abraão deve saber com muita propriedade, de a gente usar os dados passados, as projeções, o que aconteceu no passado, para tentar ter alguma perspectiva no futuro. Aí a gente consegue fazer um cálculo mais que faça um pouco mais de sentido, né? Mas nunca exclui, né, os dois lados. Realmente pode acontecer algo muito bom, mas também pode acontecer um vale absurdo, como aconteceu com o coronavírus agora, e pode se perpetuar aí por um longo prazo. Sim, cara, faz todo sentido. E tu falando aí das duas perspectivas, né? Gera muitas incertezas, né? Tu inclusive falou do fear of the missing out, né? Muito medo de muitas pessoas ficarem de fora. E a gente estava pesquisando e viu que realmente alguns setores, né, apesar disso tudo, cresceram, como o setor de alimentos, setor farmacêutico e principalmente o setor de vendas online, né? Isso aí impacta tanto no consumidor quanto nas pessoas que estão vendendo, né, nas pessoas que têm empresas. E a gente entra para um assunto mais incisivo, né? Eu queria perguntar para a Carol, né, como é que essa experiência positiva do consumidor, né, o rompimento do mês de realizar compras online e tal, vai afetar na economia, Carol? Então, gente, na verdade, eu adianto que é tudo muito incerto. Assim, eu acho é muito positivo, eu vejo de forma muito positiva essa mudança no hábito de consumo da população em, a partir de agora, consumir de forma online, coisa que a gente não fazia por receio mesmo. E esperando que a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais integrado comercialmente, isso é muito positivo, essa mudança de hábito de consumo. A minha única ressalva em relação a isso talvez, não sei se é essa a palavra certa, mas eu vou utilizar na falta de uma melhor. Tentar ao máximo democratizar esse tipo de compra. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o coronavírus ele vai mudar muitos hábitos de vida, não só de consumo. Então, acho que a partir de agora a gente vai cada vez mais ter cuidados com saúde, enfim, com bem-estar, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma simples utilização de máscara, eu acho que não vai ser uma coisa momentânea, é uma coisa que a gente vai levar por muito tempo. Então, essa experiência do Covid vai ajudar a mudar esse hábito. A questão é, será que todas as pessoas, vamos falar de Brasil, têm acesso a isso? Assim, a gente falou muito que uma boa parte da nossa recessão, desde então, é demanda reprimida, as pessoas não estão consumindo. E quem é que consome aqui no Brasil para fazer essa roda girar? Assim, é classe C, classe D e E. Então, assim, é a principal classe consumidora. E essa classe, o que é que essa classe quer? Eu estava vendo hoje, inclusive, super legal, não sabia, mas anualmente, não sei se teve esse ano, existe um simpósio de varejo da América Latina, e no último que eles fizeram, eles estudaram o comportamento justamente desses consumidores, da classe C, D e E. E aí, o que é que esses consumidores querem? Eles querem mais, eles querem quantidade, mas eles não querem pagar mais por isso. Mas, ao mesmo tempo, eles querem qualidade. Eu quero mais produto, eu não quero pagar mais por isso, mas eu quero qualidade no atendimento. Então, até que, assim, a gente vai conseguir fazer isso, tipo assim, levar um hábito momentâneo como hábito de consumo? Não sei, espero que sim, considerando nosso aumento atual, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, eu vejo como positivo, respondendo de forma bem sintética. Sim, eu vejo muito positivo, porque a gente está num mundo cada vez mais globalizado e integrado comercialmente com outros países, mas a gente tem que ter o cuidado de tornar esse acesso também democrático, principalmente aqui no Brasil, que está aí no processo de demanda reprimida, e que tem como classe consumidora classe C, D e E. Então, é mais ou menos isso.
Com licença rapidinho, só que o Pedro Porto ele tá mandando uns emojis aqui, sendo que no meu computador ele não aparece o que é. Aí eu tô supondo que é um dedinho. Quer falar? É isso? É porque no meu computador realmente não, eu não vejo, mas se quiser pode falar aí. Fica à vontade. Pode participar, gente, mesmo não sendo do PAT? Pode sim, pode dar sua opinião aí. Bem, gente, estou caindo de paraquedas aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês. Na realidade, eu queria só perguntar uma coisinha por fora, porque diante das exposições aí feitas, eu confesso que fiquei muito assertivo com a opinião da Carolina. E existem alguns outros pontos, apesar de não ser um estudante de economia, por isso estou caindo de paraquedas aqui, eu faço relações internacionais, mas eu acho que existem algumas perspectivas que são um pouco diferentes, assim, e eu queria dar um contraponto, possivelmente, para os professores, para que eu possa aprender com essa oportunidade. Eu vi em vários momentos aí os próprios valores sendo trazidos pelo professor Abaão do 2,4% enquanto projeção pré-crise, né? E a gente para fazer um debate com tanta gente e pensa num 2,4% enquanto um foguete, né? Foi citado aí do Brasil decolando. E aí a gente para pensar, 2,4%, na melhor das projeções, é um Brasil decolando? Não sei até que ponto que esses índices, e ainda mais os índices que são aí dos mais otimistas, seriam o positivo. Por isso eu confesso que fiquei um pouco mais próximo da Carolina na opinião de estar conservador, entre aspas, nesse momento, de ver as projeções do PIB. Até porque, mesmo antes da pandemia, aí se restringindo à análise pré-pandemia, o companheiro falou sobre a questão da Bolsa de Valores, e eu temo de ser uma perspectiva para a gente olhar para a economia brasileira perigosa, porque, por exemplo, mesmo no melhor das situações, nós estamos com um recorde, né, de 116 mil pontos na Bolsa de Valores. Ok, quando a gente ouve isso é super interessante, mas, por exemplo, hoje em dia, no ápice da crise, a gente bate 100 mil pontos e todo mundo bate palma. Mas o que tem de economia real nisso e o que tem do capital especulativo? Eu acho que são duas realidades tão distintas que quando a gente vai falando com muita euforia, mesmo antes da pandemia, parece que o Brasil é realmente decolar. Quando, na verdade, a gente tinha bem dito, como o companheiro falou, também da questão do investimento no mercado financeiro, a gente tinha o mercado ocioso. Foi agora em que a gente tinha a maior época de indústria ociosa no Brasil. Assim, participação do PIB na indústria nacional, a menor da história. Então, eu queria só dar um contraponto que talvez seja muito precoce essa perspectiva de achar que o Brasil, mesmo antes da pandemia, estava no caminho certo, ou estava assinando as medidas certas. A gente tinha uma projeção do CEPAL dando o Brasil e o México, mesmo antes da pandemia, com menor crescimento regional. A gente tinha um outro relatório que trata só de indústria, que aí é algo mais específico, mas é do IEDI, desculpa, eu não lembro o que significa a sigla, mas ele solta cartas, e a gente tinha a maior perca de indústria especializada da história. E óbvio que isso não é só desse governo. O governo, inclusive, teve medida, por exemplo, de abaixar a taxa Selic, como você falou, que é fundamental para o Brasil recuperar algum tipo de produção. A gente tem uma esmagadora massa trabalhadora sem CLT, agora cada vez, entre aspas, mais desamparado. Tem questões de ideologia aí que divergem em relação a isso, mas eu só acho que é uma euforia que eu penso, poxa, é isso que é o Brasil que a gente quer? 2,4% é a gente gigante, ou então, diante de tudo isso, a gente achar que está muito bom. Assim, só para dar um contraponto, e por isso que a Carolina, eu acho que ela tentou levantar esse ponto em diversos momentos do debate, e eu concordo com ela. Obrigado, viu, Adriano? Legal, Pedro. E é muito importante falar isso, porque, assim, algo que a Carol falou, a Carolina falou, é muito importante seguir. No início do ano, em uma das minhas aulas da MBA, a minha professora trouxe uma das professoras, né, que veio lá de São Paulo, ela trouxe um dado... Sino. Rapidinho, só te interrompendo, porque por algum motivo tua voz tá muito baixa aí, não sei se você tá com a mão em cima do microfone, alguma coisa assim. Tá um pouco abafada a tua voz. Tava meio abafada. Tá melhor agora? Agora melhorou. Tá, ok. Não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Tá ouvindo? Porque tá fazendo cara aqui. Enfim, pronto. A minha professora do MBA, ela trouxe um dado que é alarmado. Né? Ela trouxe assim, ela fez uma pergunta para a gente assim, qual é o salário que eu preciso ganhar para fazer parte do topo do 10% mais rico da população brasileira?
Aí o pessoal começou a chutar 50 mil, 100 mil, 200 mil, não sei o que e tal. Aí falou assim, 3.500. Eu falei, nossa, 3.500. Então, assim, o nosso país é um país muito pobre, né? E aí quem está com o Centro de Empreendedorismo, que eu não sei o nome, é o nome dele, no caso, que está com o Centro de Professor Empreendedorismo. Jorge Abrão aqui de sempre. Jorge, né? Pronto. O Jorge falou uma questão, né? O varejo online está expandindo muito, etc e tal. E aí eu concordo. E tem muitas empresas que estão com seus núcleos extremamente esticados, ali Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, estão com as suas projeções, as suas perspectivas muito esticadas por conta desse varejo online e dessa perspectiva de crescimento dessa área. Só que aí eu te pergunto, fazendo um contraponto aí, trazendo o que o colega falou. Se não tiver quem compre, ela vai crescer? Não vai. Então, assim, rapaz, varejo online tem um custo menor? Marginalmente tem. Varejo online tem um mercado maior? Tem. Ok. É um modelo de negócio mais barato, etc. É um modelo de negócio mais robusto? É. Mas se o Brasil não cresce, se a renda não aumenta, se os impostos tem a tendência aí de aumentar também, e aí? Então, assim, não pode ser olhado em um único ponto, entende? Realmente tem que ser olhado, e eu acho que era um momento muito, muito legal do professor Abraão trazer aí o que aconteceu, né? Porque, assim, na melhor das perspectivas, antes era 2,5, 2,4 ali do PIB, a projeção. E aí se eu não me engano, no estudar que eu vi era uma projeção para esse ano de menos 6,5. E aí? Né? E aí eu acho que o professor Abraão podia falar aí desses números, da expectativa e da realidade. Alcino, só uma coisa, não sei se eu entendi mal, que estava meio abafado, mas só completando o que tu falou. Eu não acho que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país desigual. Eu acho que melhor que pobre. Se a gente é uma das maiores economias do mundo, a gente tem um potencial de crescimento enorme, a gente tem um mercado interno capaz de dinamizar uma economia, mas a gente ainda é um país muito desigual. Então, muito do que a gente falou de queda de emprego e tal, acaba batendo nisso. Assim. Na verdade, era só te complementando, não era nem... Faz sentido. A questão de tudo isso, que eu acho que é o que é importante o professor Abraão falar agora, é porque tudo isso é relativo, né? Sempre é relativo. Então, a gente é pobre, a gente é desigual. Não sei. Se eu for me comparar com a China, talvez a gente seja a gente seja até muito mais igualitário. Se eu for me comparar com os Estados Unidos, talvez a gente seja muito desigual. Se eu for me comparar com a Europa, talvez a gente seja muito pobre. Então, assim, e aí é um negócio de economia comportamental, que é a questão da relatividade, né? O que é muito, muito caro, né? Como o Arthur colocou esse ponto. Rapaz, a bolsa está 100 mil pontos. Tá, mas 100 mil pontos é muito ou é pouco? O que é que diz se é muito ou é pouco? Né? Então, assim, essa questão da relatividade ela é muito importante. Eu acho que o professor Abraão, os números que ele trouxe aí, que ele vai poder falar para a gente, eu acho que são de extrema importância para a gente poder entender o cenário. E nem ser muito é pouco, mas até que ponto isso realmente está dando reflexão na economia real. Show. Você vai comentar aí, professor? Eu falo? Pode falar, fica à Vamos lá, vontade. então. Comentários bem pertinentes. Vamos lá. Se o Brasil é um país rico ou pobre? Vamos aos números, negócio de números. O Brasil, o nosso época de mais riqueza foi no ano de 2011. Para a gente poder comparar com outros países, a gente tem que escolher uma moeda. Colocando em dólar, o ápice da economia brasileira foi o ano de 2011, foi o governo Dilma I, não é isso? A gente chegou aí em 2,6 trilhões de dólares de riqueza. Olhando em termos de ranking, nós chegamos aí na honrosa sexta posição, né, disputando com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, o Reino Unido, a Inglaterra, né, tem as nuances. E após a crise de 2015 e 2016, que não é a maior crise, é a segunda maior que nós estamos neste exato momento, a gente baixou de sexto para nono lugar, né, disputando aí com o Canadá, só que com a diferença. O Canadá tem 30 milhões de habitantes, arredondando. O Brasil tem, na época, 200 milhões, 210. Então, como nação, nós de fato somos top 10. Nós somos um país rico. Né? Nós crescemos muito, somente no século passado.
Mas quando a gente olha a renda com relação à população, que é o PIB per capita, ou a renda per capita, aí nós estamos numa situação não tão favorável, isso varia, mas posição 55, 60, 65, isso varia muito. E trazendo números, o nosso PIB per capita lá em 2011 chegou a 13.200 dólares por ano. E bateu em 2016 em 8.700 dólares. Então, a gente teve uma queda vertiginosa do nosso poder de compra, ou nossa riqueza, comparativamente a outros países, quando a gente dolariza, né, a comparação. E estávamos começando a crescer um pouquinho, 2017, 18, 19, a perspectiva de 20 ser um crescimento um pouquinho melhor, mas aí veio a crise e colocou tudo isso abaixo. Então, só para vocês verem como, de fato, o Brasil é um país rico, como nação, um país de renda média, olhando a distribuição pela população, e quando a gente olha a desigualdade, isso se mede pelo índice de Gini. Aí sim, nós somos o pior país, digamos assim, que tem uma economia organizada, pior país em termos de desigualdade do mundo. Como é que se mede isso? O índice de Gini, o último número que eu tive, pode atualizar, foi um do Banco Mundial, de 156 países mapeados, o Brasil ficou na triste posição 144, de mais desigual. Então, de fato, é muito ruim. Quando, como foi falado, o Alcino falou de forma muito inteligente, se a população é pobre, né, não tem renda, sem renda não há consumo. Se não há consumo, não há comércio vendendo. Se não há comércio vendendo, não tem indústria produzindo. Se não tem indústria produzindo, não tem matéria-prima sendo demandada lá do setor do agronegócio, mineração. Então, a roda não gira. Precisa ter renda para poder se ter uma economia crescente. É um ciclo virtuoso, se tiver renda, ou vicioso, se não tiver renda. Certo? Então, eu posso adentrar agora nos aspectos pandemia, pós-pandemia. Querem ver? Eu não vou projetar, mas aqui, vamos lá. Como é que ficaram os números aqui? Vocês podem me complementar, ficar à vontade. Então, vamos lá, vou passar variável por variável, né? Quantos? PIB, 2,4. Projeções, né? Há divergências, dependendo da instituição que projeta, mas vamos lá. Boletim Focus, que é o apanhado de analistas, economistas do mercado financeiro. Projeção para o final de 2020, menos 6,54. Professor Brão, consegue projetar para a gente? Posso. Não ficou, assim, eu coloquei em Word aqui, eu não fiz como apresentação, não. Mas... Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu posso apresentar. Vamos lá. Vocês verem aqui. Eu não coloquei a fonte, site, uma coisa só para consulta interna, mas o projeto, sem problema. Vocês vão ver aqui. Enquanto o professor ele coloca aí a apresentação, caso vocês pudessem responder algumas perguntinhas que a galera fez no chat aqui. Vocês já estão vendo? Não. Sim, sim. Vocês vão responder as perguntas ou quer que eu fale? Fica à vontade. Não, pode falar, professor, depois a gente vai para as perguntas. Você já botou aí, pode continuar, para não perder o raciocínio, né? Melhor. Conseguem ver? Você também coloquei de forma bem simplificada, só para consulta aqui mesmo. Então, ó, Boletim Focus, menos 6,64 ao final de 2020. Isso já ao longo da pandemia. Foi recente, né? Foi este mês ainda. Governo brasileiro, em maio, tinha projetado menos 4,7 e agora já está começando a utilizar essa previsão do Boletim Focus, arredondando em menos 6,5, ou seja, queda do PIB. Nunca a gente teve isso na história, pessoal. Se eu projetar outro aqui, olha esse slide, isso aqui eu uso nas minhas aulas, certo? Esse aqui é o histórico do PIB. Está um pouco desatualizado, mas não mudou muito, 17, 18 e 19. Olha aqui as piores quedas, 4,25, 4,35, até havia comentado, duas quedas de 3, com a Dilma 2 aqui, mas nunca tivemos uma queda de 6,5%. Nunca tivemos isso. Por isso que é a maior crise da nossa história, certo? Sem rival anterior. Então, voltando aqui, ó, agora vamos a essa previsão melhor, foi a do Boletim Focus. Banco Mundial, menos 8%. E o FMI, Fundo Monetário Internacional, menos 9%. É uma pancada, pessoal, muito grande, né? Vamos torcer que seja aí o que o governo está projetando, que é somente, entre aspas, de 6,5%, que já é a maior da nossa história. Só para vocês entrando no cerne aí do debate de hoje, os impactos da pandemia na economia brasileira. O principal indicador é esse, impacto no PIB. Vamos aos demais. Vendas no comércio. Antes eu tinha falado, 0,7 positivo, comparando sempre o mês com o anterior. Março, pegou um pouquinho da pandemia, menos 2,8%. Abril, menos 16%, né? Uma queda maior da história aqui. Mas maio, com a notícia boa,
já tivemos um crescimento. E o que a gente pode aduzir com isso aqui? Muitas pessoas estão falando que o fundo do poço já passou, né? Foi justamente o mês de abril e agora, até com a reabertura de alguns estados, algumas cidades, vocês estão acompanhando diariamente, alguns abrem, outros regridem um pouquinho, mas no geral está tendo uma tendência de abertura, a economia está voltando a respirar. Mas, claro, cresceu 13%. Vamos bater palma? Não, porque cresceu numa base bem menor anterior. Né? Por isso são números sempre relativos. Esse cuidado. Mas isso é geral, o setor de comércio ele se divide em vários subsetores. Né? Então, por exemplo, dando um exemplo concreto, eu conversei com varejistas aqui, dono de supermercado aqui do Ceará, né? E alguns deles falaram que março foi venda igual do Natal. Por quê? Estourou a pandemia, questão de isolamento, as pessoas foram às compras fazer os seus estoques, né? Naquele começo, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. E depois voltou, normalizou um pouco mais. Então, para alguns setores, foi crescimento de vendas, mas, no geral, olhando o comércio, teve uma queda muito brusca. Produção industrial, o participante, né, que comentou, falou, realmente a gente está tendo uma crise de desindustrialização no Brasil, isso aí é fatal, porque o valor agregado da indústria é interessante do ponto de vista até da geração dos empregos mais bem remunerados, tem uma série de desdobramentos. O Alcino falou a questão de você não se basear somente em commodities, mas em produtos com valor agregado, e a indústria, né, é um ponto fundamental disso, é preocupante. Mas vamos lá. Fevereiro, pré-pandemia, mais 0,7, crescimento aí bem acanhado, mas não estávamos caindo mais. E aí veio março, pandemia, 9,2, abril, quase 19, e maio começou a respirar um pouco mais, né? E aí tem um destaque, dando um zoom, é o setor automobilístico, né? As vendas do setor automobilístico cresceram bastante aí nesses últimos períodos. Vamos ao desemprego, né? Que é algo que aflige muito os jovens, porque esse número aqui, quando a gente vai, esses percentuais, olhar na perspectiva dos jovens, de 18 a 25 anos, você chega quase a duplicar, né? Isso aflige, isso preocupa, e tem que ter todo o cuidado e a devida calma, respirar para evitar até problemas de ordem psicológica, mental. Tem muito cuidado, que é um período difícil, principalmente para os jovens. A gente tem que torcer que isso passe logo, né? Ou que não demore tanto. Então, antes da pandemia, já era uma crise de desemprego acentuada, 12,2%, isso era quase 13 milhões de desempregados, e a projeção feita por essa instituição fiscal independente do Senado Federal, foi o número que eu encontrei mais recente, fala de 14,2%, tá certo? Ou seja, mais de 15 milhões de desempregados, e aí sem contar os que foram empurrados para informalidade, e sem contar o que nós chamamos os desalentados, que são aquelas pessoas que nem tem mais procurando emprego, vai morar com os pais, ou vai morar na rua, né, e tá tão desesperançoso que é o nome desalento, que nem, porque como é que se busca, como é que se pesquisa desemprego? Faz a pergunta, você está procurando emprego? Se sim, você é o desempregado, tá certo? Mas aquelas, não estou procurando não, porque eu não acredito mais na economia, não tenho emprego agora mesmo, vou ficar em casa, estou morando na rua. Então, esse é o desalento. Então, esses números são explosivos no Brasil, infelizmente, e o nosso receio maior é que isso desemboque numa crise social, inclusive com elementos de violência, né, aumento da criminalidade, enfim. Como a gente já está testemunhando aqui no estado do Ceará, por outros motivos também, além da economia. Ibovespa, né? Eu voltei aqui 19 de fevereiro, perto do pico de 119 mil pontos. É a nossa euforia que a gente está vivenciando e foi muito bem comentada. E aí, 23 de março, foi o vale que eu encontrei, chegou a 63 mil pontos, pode ter chegado um pouquinho menos. E recentemente foi ontem, né, 8 de julho, eu olhei na Ibovespa, chegamos a 99, já falaram hoje que bateu 100 mil, né? Eu não consultei hoje. Tá certo? Então, tivemos uma queda brusca e um crescimento acelerado, né? Isso ainda vai ser relatado como uma das retomadas mais rápidas. E a previsão para o final de 2020, eu peguei um relatório da XP Investimentos, projetou aí 112 mil pontos ao final de 2020, certo? Essa é a ideia, então, uma recuperação, de certa forma, rápida. Inflação, antes da pandemia, 3,58%, pós-pandemia, a projeção do Banco Central, 1,63% ao ano, justamente pelo arrefecimento da demanda. Então, é difícil um vendedor querer aumentar preço no momento que tem arrefecimento da demanda. Então, e até alguns meses, nós estamos vendo até a deflação, ou seja, a redução geral dos preços, né? Tá certo?
Só para vocês terem ideia, a menor da história foi 1,65% ao ano em 98. Foi um momento de crise brasileira também, e agora a gente vai ter uma inflação mais baixa. Ah, mas inflação baixa não é bom? Entre aspas, porque uma inflação muito baixa, ou até a deflação, pode ser um efeito, um sintoma de uma economia desaquecida. Certo? A inflação não necessariamente precisa ser zerada, ela precisa ser controlada para que haja espaço para planejamento, né, previsibilidade. Aí, no caso brasileiro, é a mais baixa, por conta do desaquecimento da economia. Selic, 4,5% ao ano, que já era a mais baixa da história. Isso aí foi colocado também de forma muito inteligente, que foi um dos porquês do mercado, dos investidores se animarem, porque o dinheiro ficou mais barato para investir, o dinheiro ficou mais barato, né, entre aspas, para as pessoas poderem pedir crédito para ir às compras, porque o consumo, né, em si não é só a renda, o salário que a pessoa ganha, mas também o acesso a crédito que ela tem na praça. E a taxa de juros, quanto menor, melhor para o acesso ao crédito. Tá bom? E aí, com a crise, né, pelo coronavírus, tivemos uma nova projeção para 2% ao ano. Né? Hoje está 2,5%, 2,75%, está na casa dos 2% e alguma coisa, e a expectativa é que baixe ainda mais. Que aqui é digamos, nessa mar de notícias ruins que eu estou mostrando para vocês, números é algo bom, porque o juro baixo pode ajudar a gente a retomar a nossa economia de forma um pouco mais acelerada, barateando o lado do crédito para as empresas fazer os seus investimentos, tomarem financiamentos e investir, como também para os consumidores. Né? Isso é um bom indicador, digamos assim. Se aproximando um pouquinho mais do que acontece nos países mais desenvolvidos. Previsão para o câmbio, início do ano, né, antes da pandemia, 4,5 e agora 5,20, né, um câmbio alto, só que eu não coloquei aqui, só que quando a gente vai olhar, descontando, né, o valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo, e por inflação, por exemplo, lá no ano de 2002, com a eleição do Lula, 2002, isso, por 2003, o dólar chegou, em termos de valor, em poder de compra, comparativamente, né, desconsiderando os efeitos de inflação, chegou a quase R$11. Então, não é o maior dólar do ponto de vista nominal, mas do ponto de vista real, não é o maior dólar da nossa história, certo? Porque a inflação foi aumentando a base também brasileira. Dívida, essa aqui foi falado, é um dos indicadores que mais me preocupam, né, 77,9% do PIB era a dívida projetada pré-pandemia e após pandemia, quase 100% do PIB. De longe, a maior da nossa história, algo em torno aí de 70%, variando um pouco mais, um pouco menos. Foi a dívida. No momento do impeachment da Dilma, né, tem variações de cálculo dessa dívida, e foi um argumento muito utilizado para desconstruir o governo do ponto de vista da economia, né, que foi a perda do controle da dívida pública. E olha em que nível nós chegamos. Né? Aumentamos aí a perspectiva de mais de cerca de 20 pontos percentuais. Né? Isso tem que ter muito cuidado, porque diferentemente de países europeus, né, Grécia, Portugal, Itália, ou até os Estados Unidos, eles têm uma relação dívida-PIB bem maior do que 98%, bem maior do que 100%. Mas qual é a diferença? Os países europeus têm infraestrutura montada. A gente ainda é um país por construir ainda, muito da nossa infraestrutura. E no caso dos Estados Unidos, eles têm uma dívida PIB aí em torno de 120%, relação dívida PIB, só que eles têm o dólar como moeda de circulação, ele consegue fazer várias medidas de anticíclicas ou para contornar eventuais crises utilizando e emitindo dólar, coisa que a gente não usa muito aqui, porque se fizer, né, de forma extensa, o aumento da base monetária pode ocasionar inflação no país, já que o real é consumido basicamente no território nacional. Já o dólar é uma moeda de troca usada no mundo inteiro. Então, emitir dólar nos Estados Unidos não significa necessariamente uma grande inflação no território americano. Então, eles têm essa porta de saída que o Brasil não tem, certo? Só um comentário a mais. Déficit público, dinheiro, aquela relação, tudo que o governo arrecada e o que gasta. Arredondando aí, o pior cenário da gente foi 120, 130 bilhões. Né? Isso também foi mote para destituição do segundo mandato da Dilma. E agora, com a pandemia, olha aí, até o Cino falou um número, 300 bilhões, eu fiquei até pensando, se fosse isso, né, seria muito bom. A previsão de déficit primário, né, é de 828 bilhões, né, quase 12% do PIB.
de longe, o pior da história, multiplicando aí por 5 o recorde anterior. Né? Isso é a nossa, é uma conta que está deixando, não só para os brasileiros da atual geração, mas das gerações futuras. A gente tem que pagar essa conta, de alguma forma, vai nós fazendo emissão como é que se paga isso? Se eu não consigo arrecadar, cobrar mais impostos. Estamos falando em privatização, mas privatizar no momento em que os ativos estão subvalorizados. Pode ajudar, mas não vai resolver o problema. Como é que está sendo resolvido? Endividamento. Então, é um ciclo vicioso, preocupante, que a gente, como cidadão, nós temos que estar de olho nisso aí, né, e se, digamos assim, apropriar desse tipo de discussão, que tem a ver com a nossa vida no dia a dia, não é só problema do governo, não. E finalizando, balanço comercial, no início 37 bilhões, antes da pandemia, e agora a projeção 53 bilhões, até foi falado a questão do dólar apreciando, né, o dólar aumentando com relação ao real, as empresas que exportam ficam mais favorecidas para exportar, de certa forma as empresas que importam ficam desencorajadas a comprar em dólar, e de forma geral ficou mais barato, o Brasil ficou um país mais barato, olhando na perspectiva do estrangeiro, então pode haver de fato interesse por comprar mais do Brasil, ou seja, o Brasil exportar mais, isso também é um ponto positivo. Você vê que tem uma linha tênue, né? Em toda crise também há algumas válvulas, algumas variáveis positivas. Essa questão da balança comercial, no entanto, mas a principal é a questão dos juros baixos, que é um elemento fundamental para retomada da economia. E por quê? Isso eu mostro lá na aula de macroeconomia, comparando com micro e economia de empresas. Se a taxa de juros geral da economia, ou seja, que a taxa Selic, ela é fundamental para calcular alguns papéis, né? Letras do Tesouro Nacional, enfim. E aí, isso é renda fixa. Se a Selic alta, né, me dá uma rentabilidade maior do que eu ganharia empreendendo na economia real, com indústria, comércio, agronegócio, enfim, para que eu vou investir em empresa, na economia real? Vou emprestar para o governo e ganhar a renda fixa. Com a taxa Selic mais baixa, o que é que vai acontecer? O risco, vai ter que aumentar o risco para ter alguns retornos maiores. Então, daí é o porquê de se imaginar que a economia real pode ser aquecida, né? O empreendedorismo, a atividade empreendedora aumente no Brasil, e também o investimento em renda variável, que uma porta de entrada da renda variável é a Ibovespa. Isso explica também o porquê do Ibovespa, o número de investidores, pessoas físicas terem praticamente duplicado nos últimos anos no Brasil, porque a renda fixa deixou de ser tão atrativa como era antes. Em 2016, ali na época que a Dilma sofreu impeachment, a taxa Selic brasileira estava em 14,25%. Já chegou lá no início do governo Fernando Henrique, já chegou a mais de 60% ao ano. Então, para que correr risco no negócio se eu posso ganhar vários percentuais aqui de retorno praticamente livre de risco? Tá certo? Então, esse é o cenário, o pré e o pós-pandemia, e que vocês, né, a ideia é que vocês se apropriem desses números, acompanhem, e que, de alguma forma, possamos ajudar, né, a formar opinião, a entender em que país nós estamos, porque nós temos, a despeito de todo esse cenário ruim, nós temos alguns bons, digamos, algumas boas, como é que eu posso dizer, alguns bons elementos estruturais, né, algumas vantagens comparativas. Então, por exemplo, nós temos um mercado consumidor elevado, número de pessoas, uma população alta, isso é bom. Temos um território amplo e fértil, né, cheio de minério, cheio de água, biodiversidade e tal. Temos uma população muito criativa, inventiva, precisa aí de um apoio maior nas instituições de educação, para pegar esse potencial inventivo e não se converter somente em produção científica, mas em inovações, novos negócios, startups, como queiram. Temos uma boa relação com os nossos vizinhos, nós não somos um país, uma nação violenta, né, que temos animosidades, nós somos bem quistos na comunidade internacional, temos uma posição estratégica, né, global interessante, somos um país unificado, você fala aqui no Nordeste, lá em Caxias do Sul, é a mesma língua, a gente se entende, né, mesmo com as diferenças de religião, mas é um povo pacífico, né, entre aspas, tem a questão dos índices de violência, mas como povo, como nação, nós somos, de certa forma, pacificados. O que a gente precisa fazer é se organizar internamente, né? Fazer as reformas que devem ser feitas, dar o devido mérito, fazer o devido investimento em inovação,
né, educação, para aumentar a produtividade das pessoas, porque a gente tem tudo para ser uma nação exemplo para o mundo, nós temos tudo. Né, meia despeito, estamos no pior momento da nossa história. Né, e aparentemente o fundo do poço foi mês passado, a gente já está começando a descolar do fundo do poço, e que esse movimento permaneça por muitos meses, né, para a gente ter o país que a gente acha que deve ter. Então esse foi o panorama geral antes e o pós-pandemia, do ponto de vista dos principais indicadores econômicos, e fazendo aqui alguns comentários adicionais. Obrigado. Professor, a gente que agradece, professor, muito boa a explicação aí. E eu acho que tentando puxar um pouco mais para esse lado positivo da coisa, né? O Alessandro Sá aqui fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, né? Ele perguntou, mas não temos, apesar todos esses indicadores, a maioria deles ruins, ele perguntou, mas não temos um cenário atípico por conta da pandemia? Tipo, não é só no Brasil que está tendo esses prejuízos, né? No mundo todo. E aí ele fez essa pergunta, né? Por conta da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo nós não temos cenário atípico, não tá ruim, acho que ele quis dizer, não tá ruim para todo mundo. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Se a Carol quiser falar aí, ou sim, no professor, pode ficar à vontade. Com certeza, desemprego nos Estados Unidos batendo recorde, atividade econômica caindo, né? Isso, né, diferentemente de 2015 e 2016, que foi o Brasil que deu para trás, né? Agora está sendo o mundo inteiro e o Brasil está indo na esteira. Então isso, entre aspas, na desgraça toda é um alento, né? Que não é só a gente, é todo mundo que está ruim e está se recuperando. E a gente já passou por isso, né? Ao contrário também, do jeito que 2015 e 2016 fomos muito mal, em 2010, não sei se vocês lembram, o pós-crise lá do Lehman Brothers, Ibovespa 70 mil pontos em agosto de 2008, e poucos meses depois chegou a 30, 35 mil, 36 mil pontos, uma queda tão brusca como de agora, né? Só que em patamares diferentes. Só que em 2010, o presidente era 2010, Lula 2, né? Final do governo Lula 2. A economia cresceu 7,5%. Acho que o Orsino vai lembrar, a Carolina, algum de vocês, teve uma reportagem de capa da revista The Economist, com o Cristo Redentor decolando, Brasil takes off, né? Decolando, porque enquanto o mundo estava caindo, desemprego batendo recorde nos Estados Unidos, né? Portugal, Grécia querendo sair da União Europeia, e o Brasil crescendo, desemprego praticamente pleno emprego, 4,5% de desemprego só. 2011 chegamos no ápice da economia brasileira, de riqueza, 6º lugar do mundo e tal. Então, crescemos. E aí, 2015, 2016, mesmo The Economist fez uma reportagem, o Cristo Redentor caindo, né? Que foi a crise que assolou o nosso país. Mas agora, a pior crise olhando para o país, sim, mas dentro de um contexto de crise mundial. Né? Isso tem que ser levado em consideração, porque aí pode ajudar a gente a se recuperar mais rápido. Porque se fosse a crise só aqui, ia ter mais chance de os investimentos irem para outros locais. Mas a crise está em todo lugar. Então, pode favorecer a gente. Vai depender muito do que a gente fizer enquanto nação, né? As políticas, não deixar as empresas quebrarem, não deixar o pessoal se desempregar mais do que o necessário, que desemprego é um crime lesa pátria, o ideal é que não tiver desemprego, né? E vai depender muito da nossa organização enquanto nação, e aí envolve política econômica, nossa mobilização como cidadão, entre outras coisas, tá certo? Mas realmente, de fato, foi bem observado, é uma crise global. Assim, completando o que o professor Abrão falou, é realmente isso, assim, tá ruim, mas tá todo mundo ruim, assim. A dívida pública está batendo no teto, a relação de dívida pública está, mas isso também está acontecendo no mundo todo, não é uma especificidade do Brasil. Eu sei que o Brasil tem características muito específicas dentro do conjunto latino-americano, mas está acontecendo em todo mundo. Então, assim, realmente é torcer para a gente tomar as políticas econômicas que consigam atenuar esses efeitos, evitando falência de empresas, que esse número de desemprego aumente de forma ainda mais assustadora, e torcer para que, não sei, considerando um cenário pós-pandemia, a gente consiga fazer mudanças estruturais na nossa economia, para a gente, não sei, em próximas crises não ser tão dependente de certos setores. Assim, acho que o professor levantou, o Pedro também, quando falou, levantou a questão do processo de desindustrialização.
Eu acho que agora não é um assunto tão em pauta, porque a gente está num contexto totalmente diferente, então a gente está realmente preocupado com a questão de saúde pública, mas é uma questão a ser retomada, eu acho. Eu acho que poderia, nesse momento, no momento pós-pandemia, poderia ser feita algum tipo de política visando esse processo, e acaba considerando que o Brasil é um país que está se desindustrializando, que significa isso. A participação da indústria no PIB está caindo, o emprego industrial, que é o que remunera melhor, está caindo, e a gente vê uma participação cada vez maior de commodities. Assim. O Brasil, assim, não está passando por isso agora, realmente, isso é uma coisa que acontece desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, e no começo foi muito positivo, porque a gente estava num momento de boom do mundo inteiro, a China crescendo enormemente, a China pega ali a posição dos Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil, e a China cresce e leva o Brasil junto, assim. Mas teve um que isso parou. Então, isso também influenciou muito no nosso período recessivo 2015 2016. Então, quem sabe agora, no período pós-pandemia, a gente, sendo bastante positivo, a gente faça mudanças estruturais a ponto de reverter esse quadro de dependência total externa, sabe? E é isso. Inclusive, Carol, aproveitando esse gancho que tu falou das políticas que o governo tem que tomar, né? A gente sabe que eles já estão tomando algumas medidas, né? E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês estão achando dessas medidas? Vocês acham que são medidas que realmente podem fazer o Brasil, assim, passar melhor por essa crise? Ou que são medidas de curto prazo que vão servir para agora, mas para depois não vão funcionar tanto? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Olha, desculpa, como é teu nome do pet? Eu esqueci. Adriano. Jorge. É o Jorge e o Adriano. Adriano, assim, eu acho que as políticas atuais do governo, na verdade, vão, inclusive, muito em contramão do que eles haviam proposto como agenda econômica deles desde o começo. Mas, lógico que eles tinham que fazer isso, porque, enfim, a gente está num período complicado, em que eu acho que essa questão de o Estado tem que intervir mais ou menos, agora não está interessando. Assim, ele tem que atuar de forma a proteger a população e proteger empresas. Eu vejo como positiva grande parte das medidas que eles estão tomando, mas eu acho que eles estão tomando isso de forma muito lenta, principalmente quando a gente vê na questão das empresas, assim. De auxílio emergencial, eu acho que também demorou, a gente tem inúmeros problemas em relação ao auxílio, mas eu acho que do ponto de vista da empresa, a questão também está muito séria, porque, por exemplo, eu vi hoje no jornal que a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Em parte desse pedido de recuperação judicial deles foi porque eles estão negociando desde o começo da pandemia o empréstimo com o BNDES. Esse tipo de ação do governo de ajuda às empresas, ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser mais eficaz, porque senão a gente vai entrar num ciclo vicioso que o professor Abraão falou, falência, quebra, desemprego, e para parar isso depois vai ser bem mais complicado. Então eu acho isso, eu acho positivo, mas eu acho que tem que ser mais eficaz e mais rápido, assim, a gente tem um número cada vez maior de micro e pequena empresa fechando, porque não tem condição de arcar com seus custos fixos, e a saída seria esse tipo de empréstimo, e eles não estão conseguindo. Então, como é que a gente faz, assim, no ponto de vista deles, né? Então, é isso. Bom, mas tem que ser para ontem, não é passar 1 milhão de anos para aprovação, para quando acabar a crise sair a ajuda, não é assim, né? A ideia até é boa, né? Mas a forma como estão fazendo talvez não seja das melhores. Ou se não quer comentar alguma coisa, pode ficar à Cara, vontade. o maior ponto disso aí que eu poderia acrescentar em relação ao que a Abraão e a Carolina falou é a questão de, assim, o remédio e o veneno, a dose é a medida. Né? Então, assim, eu concordo demais com o que a Carolina falou, né? Inclusive, o governo ele Então, tem que sim, movimentar. Oi. desculpe se eu trabalhar de novo, é porque tá meio abafado de novo ainda. Não sei porquê realmente, mas tá um pouco abafado. Tá dando pra escutar, mas tá bem baixo. Fala mais alto, fala mais alto. Tá dando para ouvir agora?
Pronto. A diferença do veneno e do remédio é basicamente a medida, né? Então, assim, eu concordo demais com o que a Carolina falou, né? A dificuldade, né? A gente tem visto o governo também se movimentando com isso. A dificuldade realmente é a velocidade. Talvez o governo ele até queira fazer as coisas rápidas, mas a gente tem um país que a política ela é muito difícil de lidar, né? Existe na verdade aqui eu nem acredito que a gente tem um direito ou um extremo direito, tá? Quando a gente compara aí outros países, não entrando nesse juízo de valor, mas aqui a gente tem os partidos divididos, né? E aí a gente tem um pessoal no centro ali que tem que ser meio que vem cá, vem pro meu lado e tal, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo, e o Bolsonaro ele veio meio que nessa cabeça dele de, cara, não quero fazer esse tipo de coisa. Só que de pouquinho em pouquinho a gente tem visto que ele tem aberto, né? Ele tem falado, não, vou fazer não sei o que para não sei quem, vou dar não sei que cargo para aquela pessoa, e por que ele tem feito isso? Porque se ele não tivesse feito alguma medida nesse sentido, aquilo que já está lento seria mais lento ainda. Entende? Então, assim, a dificuldade do Brasil, e eu acredito que não seja só do Brasil, mas dos outros países também, né? Mas não posso afirmar isso, porque eu não tenho conhecimento de propriedade mesmo dos outros países, mas a dificuldade é essa. Não tem como, nem tudo se resolve na canetada, né? O presidente não é uma ditadura, ele não pode chegar lá e fazer o que ele quer, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque, na verdade, a maior dificuldade é o menor benefício, né? Porque tudo tem seus prós e contras, claro. E aí a gente tem visto o governo se movimentar em relação por exemplo, liberou a crédito do BNDES para as micro e pequenas empresas. Liberou não, né? Tem um projeto de lei para mudanças de carteira de trabalho, tem uns projetos de lei também para a questão da tributação, né? E é interessante, uma coisa que eu vi, que eu fiquei até impressionado, que no trimestre passado, as empresas, né, de capital aberto, os principais bancos, né, BNDES, Santander, ou BNDES não, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, etc., eles colocaram nos seus balanços um valor de provisão para devedores duvidosos de 21,7 bi. Né? E aí, esse exato valor, somado todos juntos, né, isso juntando todos, o governo, de um mês para o outro, ele liberou um crédito para micro e pequenas empresas, micro e pequenos empresários, foi alguma coisa nesse sentido, eu não sei precisar exatamente qual foi a modalidade, mas de exatamente 20 bi. Né? Muito parecido com que os bancos tinham colocado ali como provisão para dúvidas, né? Provisão para perdas e etc. E aí, algumas dessas ações eu vejo como assim, cara, o governo está tentando se movimentar como ele pode, mas também é muito difícil saber o que é o bom e o que é o ruim. Né? Qual a velocidade que eles conseguiriam ser a mais, não sei, só sabe quem está lá. Né? A caixa preta é complicada. Legal, legal. Então, assim, puxando um pouco mais agora para a questão das empresas, né, que foi muito falado aqui, foi visto nesse tempo de pandemia que é muito importante a gente ter uma gestão de crise, né, saber gerir a empresa durante uma crise. E aí, eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês acham que deveriam ser as medidas assim, adotadas pelas empresas, agora, não pelo governo, mas pelas empresas, para tentar se sair da melhor forma possível nessa pandemia. Inclusive, rapidinho, só um ponto. A Carol até falou que tiveram, muitas microempresas, né, que fecharam, e por outro lado a gente vê também mais de 300 mil microempreendedores individuais foram formalizados, né, muitos na área de inovação e tal. E aí, como é que essas pessoas também, né, poderiam se manter e ter essa gestão de crise controlada, né? É uma dúvida minha também. Alguns amigos meus, grandes empresários daqui de Fortaleza, eles me procuraram falando sobre isso, sabe? Porque, assim, existe, e aí eu coloquei naquele link que eu te mandei, Adriano,
Eu coloquei lá os principais relatórios das principais 4 consultorias, né, as 4 Big Four, né, que é KPMG, Deloitte, a PwC e a McKinsey. E aí lá tem alguns relatórios falando sobre isso de uma maneira mais profunda. Mas os pontos que eu mais vi que eles têm em comum são 2, 3, 4, 5 pontos. São 5 pontos. Que basicamente é o quê? Nesse momento de mercado, o que mais se viu a necessidade foi a proximidade do consumidor, mesmo que o consumidor não estivesse com eles. Né? Então, assim, a gente viu muitas empresas fazendo live, patrocinando live de cantores famosos. Né? A gente viu as empresas investindo mais em marketing. Eu tenho alguns amigos pessoais aqui que têm lojas até de carros de alto padrão, que eles conseguiram faturar até mais, ganhar até mais dinheiro do que antes da crise, porque eles se abriram para esse mercado de venda online, né? E eles conseguiram, e aí só que é um nicho bem específico, né, de alto padrão, mas eles conseguiram faturar mais. Por quê? Porque a partir do momento que eles entram online, eles não estavam mais vendendo para Fortaleza. Embora a loja deles fosse aqui, ele estava vendendo para o Rio Grande do Norte, ele estava vendendo para Pernambuco, ele estava vendendo para Natal, ele estava vendendo para todas as regiões ao redor, né? E esse é um dos pontos que era mais falado, essa proximidade com o consumidor. Outro ponto era a questão do supply chain, né? Então, assim, a cadeia de valor. E aí, só que isso vai mais para médias e grandes empresas, né? Então, a cadeia de valor era uma das principais coisas que as empresas, né? Que as consultorias, as Big Four, estavam mais falando. Porque, assim, tanto de você ter a necessidade de ter vários fornecedores, a flexibilidade desses fornecedores, você ter os métodos de pagamento que você poderia pagar eles, e toda essa cadeia de valor de cada mercado, você precisava ter o máximo de gestão, né, e o máximo de flexibilidade nisso. Os outros 3 pontos, basicamente, foi o quê? Finanças, o financial stress, né, um teste de estresse ali financeiro, e aí o que a gente mais viu foi as empresas voltando, em vez de trabalhar agora só olhando o regime de DRE, né, DRE, de demonstrativo de resultado, as empresas elas migraram muito para um demonstrativo de fluxo de caixa. Então, nesse momento de estresse agora, não importava tanto se a empresa estava tendo lucro ou não, importava tanto se a empresa estava conseguindo pagar o que ela tinha agora ou não. Então, assim, o demonstrativo de fluxo de caixa foi o demonstrativo principal, olhado e gerido e, enfim, acompanhado nesse momento de crise. E as outras 2 coisas, basicamente, foi investimentos em tecnologia, né, que é extremamente essencial, ainda mais a economia meio que mista, né, essa mistura do presencial com o físico, e a parte de gestão de pessoas, né, de integrar tudo isso, de cadeia de valor, tecnologia, pessoas, fluxo de caixa, pagamento e tal, a galera do financeiro com a galera dos fornecedores, e, enfim, o pessoal da RH, contratação e etc., e juntar tudo isso, eu acho que é o último ponto que eles mais falaram. Legal, legal. Eu estava, inclusive, estudando para esse assunto aqui, eu estava vendo umas lives, né? E eu vi uma live que tinha a Magazine Luiza e também o dono lá da WiseUp. E eles falaram que realmente dessa questão de investimento em tecnologia era o que eles mais estavam fazendo, né? Porque eles conseguiram adiantar aí 4 meses de um projeto em 2 semanas, assim, porque eles tinham que migrar para o meio digital para poder dar conta de superar essa pandemia, né? E vi um outro vídeo também do Gustavo Cerbasi, ele falando exatamente do que tu falou sobre o fluxo de caixa, né? Que era o que tinha que mais ser visto nesse momento, porque não adiantava você querer investir em novos projetos, porque não era o momento agora é você segurar seu capital, né? Para exatamente o que tu falou, pagar as contas. Muito interessante isso. Mas eu falo que essa pandemia ela meio que adiantou um pouco o futuro nesse sentido de tecnologia, né? Obrigou, forçou, né, a maioria das indústrias a se modernizar, a evoluir nos seus processos, determinados tipos de governança também. Por exemplo, tem muitas coisas que os papéis precisavam ser assinados presencial. Você tinha que mandar papel para São Paulo para a pessoa poder assinar na mão, poder enviar de volta, você assinar na mão para você enviar de volta. Rapaz, para quê?
entendeu? Se hoje tem aplicativo de DocuSign, que você consegue botar a assinatura no PDF, de acordo com o aplicativo, salvar essa assinatura no seu computador, assinatura Face ID, enfim, tantos modelos. E aí, a maioria das empresas, principalmente dessa área e algumas coisas de compliance também, foram forçadas, né, a mudar. E aí a gente vê, até trazendo um pouco para o meu mercado de trabalho, né, cara, XP e os grandes bancos agora, teve uma briga grande, né? Aí teve até o negócio aí do Itaú e da XP, né? O negócio, eu tava achando engraçado. Enfim, e aí uma vantagem que a XP tinha sobre esses grandes bancos, e aí eu falo isso com propriedade, porque meu pai trabalha em um grande banco desse, cara, meu pai não podia fazer metade das coisas que ele queria fazer, porque só podia ficar metade da equipe no banco, você só pode assinar alguns papéis, você só pode autorizar algumas coisas no banco, e aí o meu pai só podia fazer as coisas do computador do banco. Enquanto outras plataformas, como o XP, como o Banco Inter, como o Nubank, etc., você consegue fazer concessão de crédito, você consegue fazer algumas coisas via aplicativo. E aí, claro que não é para todos os segmentos, né? Claro que algumas coisas você não consegue assim. Mas existem esse embate, essa barreira, ela tem sido falada muito nos grandes bancos. Eu tenho alguns amigos meus que trabalham no Itaú, no Private, lá em São Paulo, né, na Asset, né, no Itaú Asset, eles têm falado muito disso lá, sobre esse desenvolvimento de tecnologias de maneira digital, de assinatura digital, de análise digital, de documentos, etc., porque é necessário. Então, assim, essa pandemia realmente veio, assim, para dar uma adiantada no futuro, dar uma forçada aí nesse futuro digital. Aí, Carol, se tu quiser falar um pouco também sobre como a Fundação Estudar, ela tá lidando com esse momento, foram medidas que foram tomadas, sei lá, acho que seria interessante. Até pra gente ver um exemplo mesmo na prática de como foi feito. Ou se não quiser falar da Conceito Investimentos também. Então, gente, falando um pouco da fundação, eu acho que, na verdade, a gente percebeu uma coisa muito positiva também, que, como eu falei, eu sou voluntária da fundação na parte do estudar na prática, que são os cursos. Então, antes os cursos eram feitos de forma presencial, havia grande parte deles ocorria em São Paulo, ocorria também em algumas outras capitais. E aí, nesse ano, a fundação também teve que se reinventar, e esses cursos que eram presenciais começaram a ser feitos de forma online. E o retorno foi muito positivo, na verdade, assim, porque pessoas que não tinham acesso a ir, por exemplo, com um curso presencial em São Paulo, ela pode fazer o curso em casa, assim, os cursos funcionam no final de semana, geralmente são 2 finais de semana de cada mês, funcionam também acontecem no final de semana, que é para que as pessoas que trabalham tenham acesso ao curso. Então foi muito positivo nesse sentido. Claro que tem toda uma dificuldade, eu acho que ainda é muito no começo para todo mundo, tipo, mesmo para a nossa geração, tá muito acostumado com tecnologia e tal. Eu acho que você assistir aula, por exemplo, em casa, de forma remota, não é uma coisa fácil, é uma coisa que está todo mundo aprendendo. Está aprendendo o professor que está ensinando e a gente que está aqui do lado assistindo. Então, eu enxergo de forma muito positiva, assim, a fundação também conseguiu fazer várias coisas online, assim, por exemplo, o meu treinamento foi online, a gente tem conversas com várias lideranças de dentro da fundação que também estão enfrentando essa dificuldade, mas que estão enxergando esse momento como positivo, como o Alcino falou, para desburocratizar processos que não têm necessidade de ser burocratizado. Então, eu acho que, pensando na questão da empresa, funciona da mesma forma, assim. Falando do lado da economia, é super normal uma empresa ser mais conservadora nesse momento, tipo assim, na tese não é o momento de investir, assim, vamos dar uma controlada nesse investimento. Mas eu acho que esse desenvolvimento tecnológico para acessar novas camadas da população e para desenvolver produtos que a empresa também não dispunha, mas que o momento torna-se necessário ter, é muito positivo. Assim. Total. Essa questão, né, do comportamento, né, as pessoas agora, depois desse momento de pós-pandemia,
é algo que vai mudar muito, porque assim, quando eu digo forçar mesmo essa mudança de comportamento, é forçar mesmo, porque assim, muita gente que a gente tem alguns, se a gente pudesse segmentar a população, né, principalmente por idade, a gente vai ver diferentes perfis de pessoas, né? A gente vai ver a geração X, a Y, enfim, né? Vai ver todo aquele pessoal, os entrantes tardios, o pessoal mais velho e tal. E aí, quando você divide isso em segmentos de mercado, principalmente o pessoal mais velho, que, por exemplo, meu pai odeia fazer coisa por aplicativo. Meu pai não coloca o dado do cartão dele em canto nenhum, ele odeia. Mas ele teve que, em alguns momentos, chegar, rapaz, quero pedir um iFood aqui e tal. Aí ele, meu filho, não tem um número aí, não? Aí eu, não, pai, tem um número não. Mas meu filho, veja aí o número, procure o número. Pai, tá aqui, ó, não tem número, não tem número. Aí ele, meu filho, mas pô, bote aí meu cartão, bote. Então, assim, ele começou a pedir coisa em Magazine, em Varejo, online também. Ele fez o cartão Magazine, ele fez o cartão Varejo. Enfim, então, assim, foi meio que eu digo isso, né? Não posso afirmar que é um comportamento que vai se repetir para toda a população, mas com certeza em algum nível, né, em algum percentual, vai se refletir aí para as pessoas, né? Porque eu só tenho conhecimento do que eu vi, né? Dos meus parentes, né? Das pessoas próximas a mim. Mas assim, eu acredito, né, que isso vai se reverberar de uma maneira geral, né? E a gente viu números do varejo online crescendo muito, os números até dessas grandes varejistas, né? A percentual online de vendas dela cresceu muito também, né? Enfim, então veio para quebrar aí um pouco forçar, né? Esse desenvolvimento. Cara, com certeza. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, cara. Como eu disse, aqui está sendo realmente uma aula para a gente, né? Por isso a gente está gravando. Queria agradecer muito a presença do Orsino, da Carolina, do Abraão. E como a gente é bem acostumado a ser pontual, a gente começou 3 minutinhos, um pouquinho depois, né? E a gente vai estar acabando agora 8 horas, tá? Espero que todos tenham entendido bastante o que eles falaram. São 3, para mim, assim, pessoalmente, são 3 monstros da economia, né? E eu queria agora, por último, né? Pedir, assim, primeiramente, a algumas pessoas que perguntaram, teve muitas perguntas, a galera gostou muito, interagiu muito, né? Desculpa a gente não pôde responder as perguntas, né? Mas eu quero pedir aqui para vocês, na mesma ordem de apresentação, darem considerações finais aqui com relação à opinião pessoal de vocês, com relação à economia. Eu vou começar pelo Abraão, ordem alfabética. Então, mais uma vez, parabenizar por toda a mobilização, pela escolha do tema, né, muito pertinente. Agradecer pelo convite, agradecer ao Orsino, agradecer a Carol, né, realmente foram argumentações bem embasadas e parece que a gente havia combinado as nossas falas, né, que eu creio que foram bem complementares. Né, aprendi algumas coisas hoje com vocês, obrigado, né, por compartilhar o conhecimento de vocês. E deixar essa mensagem para vocês que estamos na maior crise da nossa história. Isso, como consequência maior, vem a questão do desemprego e para os jovens é intensificado, mas ao mesmo tempo, como eu encerrei minha fala anterior, nós somos um país que temos tudo para dar certo. Né? No século passado, nós somos o país que mais crescemos no mundo. Nós éramos uma economia agrícola, né? e viramos uma economia industrial. E aí, no final do século passado, começamos a dar para trás do ponto de vista de marco de economia política. Mas temos tudo para retomar. Né? Eu espero, torço, né? Eu sou otimista por natureza, que realmente em junho, em março, abril de 2020, nós temos atingido o fundo do poço como nação, do ponto de vista econômico, e agora a gente está retomando o crescimento. Eu creio nisso, trabalho por isso todo dia, trabalhando com a educação empreendedora e com meus estudantes, né? Pelo menos aqui no estado do Ceará, diariamente. Amanhã tem uma reunião com o Conselho de Inovação da FIEC, discutindo inovação, oportunidade de crescimento econômico para o estado, com várias outras pessoas aqui do estado. A gente tem que acreditar, né, que a gente é um país que tem tudo para dar certo. Nós temos tudo. Né? Vai depender muito, não só dos políticos, é importante o papel deles, eles têm o poder de decisão, mas a mobilização da sociedade civil, a mobilização das empresas, a mobilização das academias. Eu acho que juntando tudo isso, num grande ecossistema
buscando um futuro é que a gente vai conseguir sair, tá certo? E a juventude focada que sem dedicação, sem trabalho, sem estudo sério, aí, meu amigo, é o bobo mimimi, não sai não. Tem que, ora, bunda na cadeira para estudar, se apropriar do que está acontecendo, se desenvolver profissionalmente, para poder avançar materialmente como cidadão, para poder prosperar, né? Então, tem um compromisso de todos, não só das gerações mais maduras, mas das gerações novas, né, para o futuro do país. Então, eu sou otimista e esse tipo de debate traz a baila, né? Olha a qualidade que foi né, desse debate, achei um tema muito pertinente, e finalizar parabenizando todos aqueles e aquelas que ficaram até o final, né, tentando aprender algo, refletir sobre esse tema tão importante, tá bom? Que afeta toda a nossa vida, que é a economia. Então, obrigado, parabéns e fico à disposição. Valeu, professor. Vou passar a palavra agora para a Carol. Gente, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter tido esse contato com o SEMP através da Fundação. Sou voluntária da Fundação, como vocês já falaram, sou voluntária da Fundação, porque eu acredito muito na missão deles e eu fiquei muito feliz da nossa parceria com o SEMP, porque assim, eu acho que conhecimento é para ser compartilhado. Assim. Então, o pouco que eu aprendi nesse tempo de academia, de graduação e mestrado como bolsista, a gente tem mais a que compartilhar. A gente está dentro da universidade pública e isso tem que transbordar para a sociedade. E isso mostra, às vezes, não tão aparente para a população, mas isso mostra a importância da universidade pública no nosso país, né? Para fazer ciência, fazer inovação, entender isso tudo. E eu convido vocês, a quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Fundação, sobre o que a gente faz, o que a gente disponibiliza, pode falar comigo, eu deixei o meu contato aqui. E se quiser falar de economia também, vamos falar e à disposição. Valeu, Carol. Muito obrigado mesmo. E agora para o Ocino a palavra. Pessoal, eu queria agradecer, né, primeiro pela oportunidade. É sempre bom tá perto de gente nova, né? Gente que tem uma cabeça diferente é importante, né, para a gente. Quanto mais a gente cresce, né, mais a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, mais a gente vai se sentindo um pouco velho, né? A gente tem que se esforçar um pouco mais para entender o comportamento da pessoa mais nova, né? Por exemplo, tem estudos, né, dizendo que a maioria das pessoas agora que estão nascendo agora, né, não vão querer ter carro, não vão querer ter, né? Eu já sou um pouco assim também, né? Eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo nesse sentido, sempre fui um cara mais tecnológico, me desafiei ali na faculdade, né? Até porque sou um cara relativamente novo, né? Tenho meus 26 anos, né? Então, não sou tão velho quanto vocês, mas ou não sou tão novo quanto vocês, não estou falando dos outros, pelo amor de Deus, que eu não sei nem a idade. Mas queria dizer que eu sou apaixonado por ajudar pessoas, né? Acho que até um pouco pela minha veia cristã, assim, e tal. Então, sempre gostei de ajudar, né? Eu me coloco muito à disposição, sem querer nada de volta, sem querer, enfim. Então, se vocês precisarem, contem comigo, deixei também meu número aí nos comentários, e se eu puder deixar uma mensagem, né, para vocês, né, acho que são duas, né? Eu acho que primeiro que a gente, como o Brasil, a gente se esforça muito para dar errado, sabe? A nossa política, algumas coisas que a gente faz como pessoa, a gente se esforça muito para dar errado. A gente tem muita gente, um país gigante, muita riqueza natural, então assim, a gente se esforça muito para as coisas darem errado, né? Então, e já linkando com a segunda mensagem, né? Hoje foi um prazer estar aí nesse debate, nessa mesa redonda aí com a Carolina, com o Abraão, poder ter uma conversa amistosa, né? A gente não se conhecia antes e era até uma das minhas preocupações, né? Quando eu falei com o Adriano, porque eu sou aquele cara que eu não gosto muito de debate, de confronto, no sentido de briga. Né? E a gente hoje tem um país muito, eu sou direita ou sou esquerda, eu sou cristão ou eu sou ateu, eu sou socialista ou eu sou, enfim, qualquer coisa, né? Então, assim, eu sempre sonhei, eu acho que a mensagem que eu podia deixar para vocês aí no final é de que hoje, nesse momento que a gente tem redes sociais, eu acho que está na hora de a gente começar a falar de uma maneira mais ponderada, né? De uma maneira de mais empatia, tentar entender o lado do outro,
né, ouvir mais, às vezes, do que falar, porque, e aí, dando um exemplo, né, sem fazer juízo de valor, há um tempo atrás, o Geraldo Luciano, né, que foi um grande empresário, e eu não o conheço pessoalmente, né, mas me parecia ser um cara justo, né, um cara que traria um bom desenvolvimento ali para o país e tal, né, e ele, há um tempo atrás, decidiu sair da política, né, ele decidiu abrir mão de tentar ser prefeito de Fortaleza, e aí eu conheço algumas pessoas que são da família dele, né, e eles me falaram assim, cara, ele saiu porque para a política você tem que ter ou um lado ou outro, ou você tem que ser amado ou você tem que ser odiado, entende? Então, assim, eu acho que no nosso país muitas coisas são assim, né? Ou a gente é amado ou a gente é odiado. Eu acho que a gente, já que teve um presidente eleito, né, por meio das redes sociais, já que a gente teve várias coisas acontecendo pelas redes sociais, eu acho que a gente pode se levantar com uma voz ativa de fazer a diferença e não ser amar ou odiar, né, mas sim a entender, mas sim ouvir, mas sim ver todos os lados, né, porque até na bolsa, até na economia, tudo depende, né, então sempre tem o lado positivo, na negativo, independente dos lados que estão as moedas, né. Então acho que a mensagem que eu podia deixar é isso, contem comigo, obrigado professor Abraão, obrigado Carolina pelo o debate, foi bom demais, obrigado Adriano, e obrigado alguma coisa com Jota. Jorge. Obrigado Jorge, e eu acho que é isso. Pronto, por fim, galera, eu queria parabenizar a todos os convidados, todas as pessoas que participaram em nome do PET Produção, certo? Foi muito engrandecedor ter vocês aqui para debater sobre esse assunto, ter uma conversa aqui. Infelizmente, em questão do tempo, a gente tem que acabar, mas a gente pode trazer um outro momento, vocês estão mais que convidados para uma próxima oportunidade que a gente possa fazer um outro encontro como esse, certo? E é isso, pessoal, gostaria de parabenizar e agradecer por vocês terem vindo participar. Acho que foi muito engrandecedor para todos. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas que tivemos no chat, mas acho que isso nem tudo é uma coisa ruim, porque eu acho que isso se deve muito porque a gente teve uma conversa muito fluida aqui, foi realmente um debate, uma conversa, eu acho que isso foi muito legal. E é isso, por fim, eu gostaria só que eu deixei aqui no chat um linkzinho com a pesquisa de satisfação, certo? Para vocês responderem sobre o que acharam dessa mesa redonda, até para a gente poder melhorar e trazer uma próxima mesa redonda ainda melhor, certo? E eu vou mandar também esse link por e-mail para todos vocês, então eu agradeceria muito se vocês pudessem responder, tá bom? E por fim é isso, obrigado ao Sino, obrigado Carol, obrigado professor Abraão por essa disponibilidade, esse tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite a todos. Muita paz e muita saúde. Valeu, parabéns. Valeu. Se cuidem, usem máscara.